Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de paz. Que nessa noite possamos nos colocar mais receptivos às reflexões, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa e que ao final possamos todos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Hoje, o nosso tema será sobre as aparições de Jesus depois da sua morte. E esse tema também está no livro A Gênese, ali no capítulo 15, a partir dos itens 56. Onde Allan Kardec, ele inicia já lhe apresentando uma das primeiras aparições, que foi a Madalena, também conhecida como Maria Magdala, de Magdala, da cidade de Magdala. Madalena sentada na entrada do sepulcro aberto, na rocha, e ela estava com o seu coração apertado, doído, perguntando para si mesma, para onde o levaram? Por que o tiraram daqui? E nesse instante ela parecia ouvir uma voz em sua mente que lhe dizia: não temas. Sei que buscas a Jesus o crucificado, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Sim, ela tinha essa certeza dentro dela que o Mestre havia ressuscitado, porque ele mesmo havia dito que ressuscitaria dentre os mortos. E haviam ali outras mulheres atemorizadas, como Maria, mãe de Marcos, Joana de Cusa e outras mulheres, que diante daquela situação desceram à cidade e foram anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Pedro e João subiram ao monte e foram constatar ali aqueles fatos. E ao chegarem lá, realmente só encontraram os lençóis envolvidos nas substâncias. Essas substâncias aromáticas eram ali envolvidas nos lençóis para embalsamar, conservar o corpo. Mas não havia o corpo. O túmulo estava vazio. Então os dois, estarrecidos, desceram à cidade para anunciar esses fatos. Madalena, no entanto, ali ficou, chorando. Ela não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ela sentia uma saudade que lhe doía o peito. E foi nesse momento em que ela sentiu alguém passar de leve. E ali em prantos, ao olhar para trás, ela percebe um homem que lhe perguntou: Maria, por que choras? Quem buscas? Sim, aquela voz, aquele perfil, não tinha dúvida, era o Mestre. O Mestre havia voltado e ali estava. E Amélia Rodrigues vai dizer radioso, como a madrugada nascente. E Jesus disse a Madalena: não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Vai aos meus irmãos, diz a eles que eu vou, eu sigo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amélia Rodrigues conta que as vestes de Jesus pareciam pequenos sóis encravados nele.
E Madalena ali muito emocionada, querendo falar, querendo se expressar, traduzir o que ela estava sentindo naquele momento, mas as suas palavras não saíam. Então ela se levantou, sorriu e obedeceu ao mestre. Foi à cidade. E vencendo ali a distância, ao chegar no cenáculo, onde estavam reunidos ali os discípulos, que estavam constrangidos e receosos, ela, ao atravessar a porta, a sua voz cantava de alegria. Eu vi o Rabi, o mestre voltou aos que o amam. A sua voz trêmula, ela falava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. E ela disse, mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos. Elevar-se-á ao Pai. E nesse instante, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, se aproxima dela e diz, conta-me, filha, conta-me tudo. O meu filho voltou. E um deles disse, eu não acredito. Não, o mestre morreu e nos deixou nessa dificuldade. Não, eu não acredito, e mesmo que ele viesse, aí ele fala com ironia, mesmo que ele viesse, a quem iria se apresentar? Certamente a Pedro, a João, a Maria, sua mãe, mas a ti ele apareceu? Não, não acredito, não acreditemos nela. Não é possível que o nosso mestre tenha aparecido em primeiro lugar justamente a esta mulher. Não tiveram ali outras mulheres no sepulcro? O próprio Pedro e João ali não estiveram? Por que razões profundas deixariam o Divino Mestre tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir exatamente a Maria Madalena? No livro Caminho, Verdade e Vida, ali no capítulo 92, o Espírito Emmanuel vai nos esclarecer que é compreensível que os estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro, a João, aos seus amigos, a sua mãe. Mas também vai nos dizer, Emmanuel, que é igualmente razoável reconhecermos que aquele gesto inesquecível de Jesus traz a cada um de nós uma grande lição. A lição de que a doutrina de Jesus é para todos os aprendizes, para todos os seus seguidores. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Ninguém. Sim, aquelas indagações finais, a ti, por que a ela? Essas indagações feriam Madalena fortemente. Mas ainda assim, com grande esforço, vencendo o seu próprio sofrimento, ela responde dizendo,
é verdade. Mesmo que não creias, eu o vi. Apesar da minha antiga e infeliz condição, foi a mim que há pouco o Mestre apareceu. Amém. E Maria, a mãe de Jesus, ali ao lado dela disse: eu creio, filha. Eu creio. Secreto pressentimento me diz que meu filho vive. Eu creio, porque eu sei que a nossa dor e a nossa saudade estão com ele. Como a sua saudade se demora em nós. Então, naquele momento, a mãe de Jesus envolve Madalena com muito carinho, se colocando ali receptiva para ouvir com atenção o que ela tinha a dizer. E Madalena, mentalmente, ela refez os seus caminhos tortuosos. E nesse instante, ela entendeu que era natural que muitos não acreditassem nela, que muitos não acreditassem em sua palavra, porque ela mesma se sentia toda podridão. Talvez se não fosse ali o chamado de Jesus, as mãos estendidas do Mestre para ela, talvez ela estaria em total destruição. Quantas novas tentações Madalena procurava sublimar. Só ela sabia. Quantas vezes no nosso dia a dia se torna mais fácil a gente apontar o erro do outro. Quantas vezes, quando a gente vê alguém que está ali no seu esforço de melhoramento, muitos de nós diz: isso é fingimento. Vai atrás do passado, quem não te conhece que te compre. Infelizmente, em muitas vezes, nós agimos como esse discípulo, esse irmão que feriu fortemente com suas palavras a Madalena. Mas poucos são aqueles que estendem as mãos, que estende as mãos para soerguer aqueles que precisam de ajuda, para amparar as vítimas que se encontram na ignorância, assim como fez Jesus, o nosso modelo e guia, o exemplo que nós devemos seguir. Essa narrativa da aparição de Jesus a Maria de Magdala ou a Madalena, ela se encontra no livro Primícias do Reino, ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Há um outro livro chamado Da Manjedoura a Emaús, é um livro de Wesley Caldeira. Ele também apresenta essas passagens, inclusive essa aparição de Maria Madalena. E ele cita que de todos os evangelistas, o de João, a narrativa, ela é mais abrangente, porque ela enfoca desde os primeiros momentos que Jesus apareceu naquela manhã.
ele apareceu a ex-obsidiada para que ela desse as primeiras notícias da sua aparição. Segunda aparição de Jesus, Cleófas e outro discípulo estavam a caminho de Emaús e eles estavam muito tristes com os acontecimentos daqueles últimos dias. E ali conversando, de repente se aproxima um estranho e pergunta a eles o que eles estavam conversando. E eles resumem ali aqueles 3 dias da crucificação, do desaparecimento do corpo do Rabi. Eles esperavam em Jesus o redentor político de Israel. Então, para eles, as suas esperanças também estavam sepultadas. E é nesse momento em que esse estranho, ele censura os dois, dizendo: insensatos e lerdos de coração, para acreditar em tudo o que dizem os profetas. E a partir desse momento, ele começa a esclarecer, a interpretar, desde Moisés, as predições do Messias. Quando chegam a Emaús, Cleófas e o amigo convidam aquele estranho para ficar com eles. Já era final de tarde, estava escurecendo. E ele ficou. E somente ali, quando todos estavam à mesa, quando o estranho abençoa e parte o pão, é que Cleófas e o discípulo reconhecem que, na realidade, aquele estranho que perguntou a eles na estrada sobre o que eles estavam falando, aquele estranho que esclareceu sobre as Escrituras, a realidade era Jesus, que eles não reconheceram. Meu Deus do céu, naquele momento, Jesus, depois de abençoar e partir o pão, desaparece imediatamente. E eles ficam ali se perguntando: mas como é que a gente não percebeu que era o Mestre? Terceira aparição de Jesus se dá no momento em que os dois caminheiros retornam de Emaús para contar sobre a visita de Jesus. Ao cair da tarde, naquele domingo, estavam ali reunidos no cenáculo, as portas fechadas, os 10 discípulos. Depois de alguns minutos, Jesus apareceu para eles e disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Por que será que eu disse que estavam ali reunidos 10 discípulos? Quem estava faltando? Tomé. Tomé não estava presente naquele momento e recusou acreditar nos fatos ali relatados. Eu não acredito, não é possível. De novo. E Emmanuel vai nos dizer que Tomé é descontente, reclamando provas porque não tinha visto Jesus. Como é que Jesus aparece para os outros e para ele não? Com essa atitude de Tomé, Emmanuel nos lembra que ele acaba criando um símbolo para os aprendizes despreocupados com as suas obrigações. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos mais preocupados com os fatos, com os fenômenos,
do que com a palavra. A gente percebe nas palestras públicas o quanto diminuiu, nos congressos o quanto diminuiu. Agora, se colocar, anunciar, tal dia vai acontecer um tal fenômeno na casa, vai ter cartas psicografadas, vai lotar. Vai lotar. Quantas vezes nós estamos mais preocupados em saber quem é que assinou aquela mensagem e pouco dá atenção à própria mensagem, ao que ela tem a nos dizer. Então, muitas vezes, nós agimos como Tomé, preocupados com provas. 8 dias depois, o que é que acontece? A quarta aparição de Jesus. Conta também Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, que eles estavam ali, agora os 11, estavam ali reunidos, numa manhã, com as portas trancadas, e eles sentem um perfume, uma luz delicada, uma voz doce e profunda. Todos ouvem e se emocionam. E é neste momento que Jesus, ele se materializa ali. Chama Tomé, vem Tomé, me toca. E Tomé vai até o mestre e diz: creio, sim, agora creio. Desculpa, perdoa-me, Senhor, a minha incredulidade. E Jesus diz: crês porque viste. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, bem-aventurados, bem felizes somos nós se acreditamos, confiamos, temos a certeza da presença do Mestre, sem nos preocupar com provas. Bem-aventurados, felizes de nós, em saber que temos amigos espirituais que nos aconselham, que nos orientam, sem precisar de vê-los. Mas tendo a certeza que Deus, o nosso Pai, não nos desampara, não nos deixa sozinhos. Quinta aparição de Jesus, às margens do lago de Genezaré. Ali estavam os apóstolos, Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago, mais 2. E Pedro disse: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. E passou a noite e nada de peixe. Estava amanhecendo o dia. Um estranho, nas margens do lago, sugeriu: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles não reconheceram, mas seguiram a orientação do estranho. E lançando a rede ao lado direito, quando eles foram puxar, tiveram que fazer muita força, porque vinham muitos peixes. E é aí que João, olhando, reconhece que aquele estranho era Jesus. Mais uma vez, Jesus ali
aparece diante deles. Agora nós vamos voltar ao livro A Gênese, capítulo 15, a partir do item agora 61 a 63. Porque a Kardec apresenta vários pontos importantes para as nossas reflexões. Primeiro, que as aparições de Jesus, eles foram narradas pelos evangelistas com detalhes que não tem como duvidar. E aí Kardec afirma dizendo o seguinte: que essas aparições se explicam pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Então, não tem nada de anormal. Segundo ponto, Kardec afirma, observando-se as circunstâncias das suas diversas aparições, reconhece-se em Jesus todos os caracteres de um ser fluídico. Jesus, Espírito puro, perfeito, que habitou entre nós, na terra. Vamos ao livro dos Espíritos, na primeira parte, primeiro capítulo. Ali, primeira ordem, espíritos puros. Os benfeitores vão afirmar que os espíritos puros, as características gerais dos espíritos puros é não sofrer a influência da matéria. Que eles têm superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras obras. Os benfeitores também vão nos lembrar que os espíritos puros não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, ou seja, iguais aos nossos. Vamos pensar, Jesus, o co-criador em plano maior do planeta Terra, o responsável pela criação do nosso planeta, o governador do nosso planeta, espírito puro, iria encarnar com um corpo igual ao nosso? Vamos lembrar que primeiro ele foi coroado, recebeu uma coroa de espinhos e cravou a sua cabeça, seu cérebro. Ali, se fosse apagaria. Então, ele não teve o corpo igual ao nosso. Não era perecível. Depois de apanhar, de ter o seu corpo rasgado por chicotes, depois de ter levado à cruz e ali crucificado, ele deixa ainda uma lição ao dizer: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus era espírito puro, não estando sujeito a corpo perecível. E Kardec afirma, ele aparecia e desaparecia, foi visto por uns e não por outros. A Madalena, ele disse, não me toque ainda, não subi ao Pai. Aos caminheiros de Emaús, só foi reconhecido quando ele abençoou e partiu o pão. A Tomé ele disse, me toque, porque ele não acreditava.
mostrando-se em diversos lugares, em lugares fechados onde o corpo material não podia entrar. A sua visão, a sua aparição causou, ao mesmo tempo, surpresa e medo. Evidentemente, aquele que não tem a faculdade de visão, imaginemos, está na sala, de repente aparece ali diante da gente alguém querido que já voltou ao plano espiritual. É natural a gente tomar aquele susto, por mais que ame. Natural. Assim aconteceu com eles. Então Jesus, portanto, afirma Kardec, mostrou-se com o seu corpo perispiritual. Quarto ponto, Kardec vai nos dizer o seguinte: o maior de todos os milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que os seus ensinos operam no mundo. Ele pregou por 3 anos. Foi perseguido, caluniado, chamado de impostor, traído por um discípulo, renegado 3 vezes por outro discípulo, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos dos inimigos, foi crucificado e ignorado pelo mundo. Quinto ponto, apresenta Kardec. Ele não escreveu nada. Jesus não criou igrejas de pedra. Entretanto, alguns dos seus apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo de Tarso, levou a sua palavra, e Kardec afirma, se tornando a chama da civilização. No livro Paulo e Estevão, no momento em que Paulo estava com seu coração apertado, nesse momento ele já estava lá em Corinto, e ele, enquanto todos dormiam, ele estava ali em prece, entre lágrimas, porque ele era convidado, ele era chamado a estar em várias igrejas, e Emmanuel deixa claro que as igrejas daquela época eram as casas das pessoas de boa vontade, que abriam as portas de suas casas para falar, para relembrar os ensinos do Mestre. E convocava a Paulo a estar lá. Só que ele não conseguia estar em vários lugares. Isso feria o seu peito. Então ele faz uma prece fervorosa. E Jesus se materializa, outra aparição de Jesus. Se materializa ali diante dele. Consola, aquieta o seu coração, a sua mente e diz: poderás resolver este problema, escrevendo a todos em meu nome. Os de bom coração saberão que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas sim no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua vivência, da sua exemplificação. Por isso, não adianta se aqui eu falo, prego palavras bonitas, se eu não estou no meu esforço diário para vivenciar aquilo que eu estou pregando. Porque para Jesus, o mais importante, se nós estamos colocando em prática, vivenciando o seu Evangelho. Por isso, Kardec vai dizer assim: o triunfo
de sua doutrina, da doutrina de Jesus, é o maior de todos os milagres. Com as aparições de Jesus, ele nos ensinou que a sua doutrina é para todos nós, aprendizes matriculados neste mundo de provas e expiações. Com as aparições de Jesus, ele nos ensina que a morte não existe. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Com as aparições de Jesus, ele vem nos dizer que somos espíritos habitando temporariamente o corpo de carne. Com as aparições de Jesus, ele vem nos dizer que é preciso renovar a nossa fé em Deus, que não abandona nenhum dos seus filhos. Com as aparições de Jesus, ele vem nos dizer que nós não estamos sozinhos, que muitas vezes nós somos visitados pelos nossos familiares, pelos nossos amores, que nos antecederam, que estão no plano espiritual, que cuidam de nós. Com as aparições de Jesus, ele vem nos dizer: estarei convosco até o fim dos séculos. Jesus está conosco. Estejamos com Jesus em nossas ações do nosso dia a dia. Que a doce paz de Jesus abençoe a todos. Gratidão imensa.